a irmã Patrícia tem a oportunidade para orar pela palavra. Paz do Senhor a todos os irmãos, vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado Jesus pela primeira parte. Aqui podemos, Pai, sentir a Tua presença, ó Pai. Mas sabemos, Pai, que nós temos que nos fortalecer com a segunda parte, que é a Tua palavra. E essa é a melhor parte, Senhor. Usa Teu servo, meu Pai, de uma forma sobrenatural, Senhor, que ele venha diminuir e o Teu Santo Espírito crescer nele, Pai. Abençoa, Pai, repreende, Senhor, todo o mal, todo ataque, tudo que venha, Pai, nos tirar, Pai, do foco de ouvir a Tua palavra. Sai repreendendo, Senhor. Abençoa Teu servo, Pai, por ele trazer esta palavra para nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos se colocam de pé, estejam de pé para a leitura da palavra. Em nome de Jesus. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória ao nosso Deus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos chamou, nos deu o seu Santo Espírito. Hoje somos templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Andamos em Cristo, temos a mente de Cristo, pois foi nos dada pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e hoje, como hoje nós vamos andar mais como nós andávamos antes? Pois temos a mente renovada em Cristo. Ele nos renovou. O seu Santo Espírito nos conduz a tomar decisão, a direcionar os caminhos que devemos andar. Ele nos mostra a verdade. Lembra que Jesus falou: eu vou ao meu Pai, vou orar ao meu Pai, e Ele irá enviar o Consolador, o Espírito da verdade. E é esse Espírito, irmãos, quando você toma a decisão em estar com Cristo, em entregar sua vida ao Senhor, quando você faz o gesto de levantar a mão no meio da igreja, quando o Espírito Santo já lhe conduziu ao arrependimento, você se arrepende dos seus pecados, você confessa com a sua boca, crê com o seu coração que Jesus é Senhor da sua vida, Jesus é Salvador da sua vida. Este ato que nós fazemos, irmãos, isso confessa publicamente que você agora é de Cristo. Pois ninguém, irmãos, ninguém pode tomar essa posição se Deus não permitir. Se isso não vier do céu, ninguém pode levantar a mão e dizer eu quero Cristo. Porque, irmãos, só o Espírito Santo pode nos mostrar a verdade. Por isso que Jesus falou ali aos fariseus e aos mestres da lei, e quando Jesus expulsou um demônio de um jovem, e ali aqueles fariseus e escribas chegaram e disseram: não, você expulsou pelo príncipe dos demônios, Beelzebul, é ele que está com você. E ali Jesus diz: olha, ao filho do homem será perdoado qualquer tipo de blasfêmia a Deus, mas ao Espírito Santo não será perdoado qualquer ofensa, qualquer tipo de blasfêmia. Isso não será perdoado. Por que Jesus fala isso? Porque, irmãos, é o Espírito Santo que lhe convence e te mostra a verdade. Se hoje nós estamos aqui, foi porque Ele nos convenceu. Ele abriu a nossa mente para a gente entender que estávamos mortos, que estávamos caminhando por caminhos que iria levar à morte.
E Ele veio sobre a nossa vida, abriu a nossa mente para a gente entender a palavra de Deus. E pela palavra de Deus, irmãos, nós conhecemos o caminho. Mas essa trajetória é dada pelo Espírito Santo. Ele que convence o pecador. Então por isso que já diz só: blasfema contra o Espírito não será perdoado. Porque Ele é o Espírito da verdade. E nele não há mentira, não há engano. Ele é a verdade, é o próprio Deus que vem na vida do pecador e abre o coração para ele entender o que é a verdade. Lembra quando Paulo estava ali na beira do rio pregando, e ali tinha uma mulher chamada Lídia que estava lavando, tingindo suas roupas ali, e de repente a palavra diz que Deus abre o coração daquela mulher para ela entender o que Paulo estava falando. E ao entender, ela entrega a sua vida ao Senhor e é batizada, ela e sua casa. E o que eu posso entender é que ela estava ali já há um tempo, ouvindo Paulo falar, mas sem ter o conhecimento, podia estar ali horas e horas e horas e não entender nada. Mas a palavra diz que Deus abriu o coração dela e ela começou a entender o que Paulo estava falando. E aquela mulher se prostra diante do Senhor. Então, irmãos, hoje que nós conhecemos a Cristo, somos servos dele, o Senhor nos dá uma posição, a gente tomar uma posição, a gente tomar uma liderança, a gente tomar um caminho. Ele diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações. Esse ide, irmãos, quer dizer, por onde você passar, você irá pregar a palavra. Onde ou qualquer lugar que você possa ir, você vai ter possibilidade de falar de Cristo. Qualquer lugar que você se desloque, você pode ter a possibilidade de falar da verdade. Então Jesus diz: ide. Ao caminhar do dia a dia de cada um de nós, temos a possibilidade de fazer este ide, irmãos, pois estamos perto de muitas pessoas que não conhecem a verdade. Muitas pessoas estão mortas. Então este ide, irmãos, pode ser ali eu ir até o supermercado, pode ser este ide, ou eu ir até a padaria, ou eu no meu trabalho. Pode acontecer este ide. Ide e ensinai a todas as nações, as pessoas, aqueles que não conhecem a verdade. E quando essas pessoas conhecerem a verdade e serem conduzidas pelo Espírito Santo, a palavra diz: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, irmãos, é algo que quando o crente entende o que é ser crente, entende qual é a posição dele agora, o que é que ele tem que fazer, quando aquela pessoa tira a sua mente do mundo e coloca a sua mente para Cristo, e entende qual é o propósito que Cristo lhe chamou, o batismo, irmãos, é uma consequência. É uma consequência, irmãos. O batismo só vai confirmar o que você fez lá na frente, quando você entregou a sua vida ao Senhor. Agora, pelo batismo, irmão, todos vão ver o seu testemunho. Todos vão dizer: oh, não, ele é um crente, ela é um crente, pois eles se batizaram. O batismo só vai confirmar o que você é diante das pessoas. Ali haverá testemunhas que vão presenciar o que você fez, o ato que você fez de se batizar. E simbolicamente, irmãos, o velho homem fica nas águas, e ao subir, sobe um novo homem, ou uma nova mulher. Simbolicamente, ele não pode salvar, ele não pode fazer nada, irmãos. É só algo que você mostra quem você é agora. Eu vesti a camisa do Evangelho, agora eu sou um cristão, e agora eu vivo isso, e agora eu quero isso, agora eu vou caminhar para isso, para o reino de Deus.
Então Jesus nos dá uma ordem, irmãos: ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz mais: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todos os dias que nós nos reunimos, irmãos, estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Todos os dias, toda quarta, todo sábado, todo domingo que nós viemos aqui à igreja, estamos aprendendo, estamos tendo ensinamentos, estamos vendo como o cristão tem que viver, o que o cristão tem que fazer. Então, Jesus diz: ensinai-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tudo que você aprende aqui, irmãos, quando aquela pessoa se converte, você tem que estar ali ensinando a ele o que é que tem que fazer, quais são as decisões, como é sua posição agora como um crente em Cristo. Então nós temos que ensinar. E eis que eu estou convosco sempre. Glória a Deus. Isso nos consola, irmãos. Isso nos deixa felizes em saber que Cristo nos deu uma promessa e Ele cumpre com essa promessa. Ele diz que: e eis que eu estou convosco sempre. Sempre. Sempre, irmãos. Não é talvez amanhã, ou quem sabe outro dia. Não, irmãos, é sempre. Ele vai estar conosco sempre, até o fim do mundo, até quando se consumar tudo, até o dia que Ele vier na glória, irmão, nos buscar. Ele estará conosco, irmãos. E lá, neste dia que Ele vier nos buscar, ali será para a eternidade, irmãos. Será para a eternidade. Veja bem, você era um perdido, o Senhor lhe trouxe a conhecer o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo você começa a ter um entendimento das coisas que são verdadeiras, que são futuras, que são eternas. O Espírito Santo lhe conduz a entender as coisas. Cristo vem sobre a sua vida e Ele diz que sempre estará convosco. Para tudo, irmãos, tudo em nossa vida, o Senhor tem que ser o centro de tudo. Hoje que vivemos em Cristo, Ele é a nossa cabeça, irmãos. É por Ele que devemos pensar. As decisões que nós tomamos tem que ser por Ele, não é mais por você. Não, o que está em sua mente, que às vezes está ali lhe apertando, você ter uma decisão, você tem que colocar na mão do Senhor. É nele que temos que buscar, que temos que nos prostrar e dizer: Senhor, me dá uma posição, Senhor, me dá uma direção, eu não sei o que fazer aqui, o que é que eu faço? Eu sou um crente, eu não posso te escandalizar, eu não posso te mostrar que eu não tenho um Senhor diante das pessoas. As pessoas têm que ver que eu sou diferente. Então, Senhor, essa decisão aqui, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor pode me direcionar o caminho perfeito que vai adorar o Pai, que o nome do Pai será glorificado. Então, tudo agora, irmãos, nós temos que nos colocar diante de Deus. Você lembra ali de Salmos 1? Nós não andamos no conselho dos ímpios, nem nos assentamos na cadeira dos escarnecedores. Mas onde é que está a nossa direção? Mas o seu prazer é meditar na lei do Senhor. E nesta lei medita dia e noite, irmãos. Onde é que está a nossa solução? Na palavra de Deus, irmãos. É nela que devemos estar, irmão, dia e noite. E quando nós temos essa palavra no nosso coração, nós sabemos a decisão de tomar, sabemos dar conselho, sabemos ajudar o irmão, porque vamos direcionar no caminho da palavra. E é isso que Jesus diz, ensinai-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Qual é o seu conselho agora para o seu irmão? A palavra de Deus, o que você aprendeu, o que se revelou em sua vida. Esse é o conselho que nós temos que dar. Então, irmãos,
Por aqui nós sabemos que Cristo está em nossa vida, Ele nos conduz, Ele nos leva para onde Ele quer que nós venhamos andar, Ele nos mostra o caminho que devemos tomar, as decisões, tudo vem das mãos do Senhor. Então, irmãos, agora o Senhor aqui nos dá ordens, e existem, irmãos, duas ordens que a igreja tem que cumprir, que o Senhor deixou para a igreja cumprir: é o batismo e a Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor. Essas duas ordens é fundamental à igreja: o batismo, que confirma o que você fez, a sua entrega a Cristo, e a participação na ceia do Senhor. O que é isso? A lembrança do que Jesus fez. A ceia do Senhor, irmãos, não vai te curar. A ceia do Senhor não vai fazer milagres. Não, Senhor. A ceia do Senhor é para a gente lembrar o que Jesus fez. Quando você participa ali do pão e do vinho, você está ali comendo a carne e o sangue de Cristo. Você lembra que Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Então ali nós nos reunimos para quê? Para comer e beber, encher a barriga, ficar embriagado, como os irmãos de Corinto. Comiam, bebiam, se fartavam, deixavam os irmãos lá pobres sem comer, ficavam embriagados. Não, irmãos, nós nos reunimos para lembrar do Senhor, para lembrar o que Ele fez naquela cruz. Ele deu a vida dele por nós, para que nós possamos ter a possibilidade de voltar ao nosso Pai. Então, irmãos, aqui Ele nos dá duas ordens, e essas ordens é fundamental: o batismo e a ceia do Senhor. Mas quem pode obedecer essas ordens? Quem pode cumprir essas ordens? Todo aquele que crê, irmãos. Todo aquele que crê que Jesus é Senhor. Esse daí não precisa nem falar. Isso vem espontaneamente de dentro de você. Você se lança ao batismo. Você tem prazer na Santa Ceia, porque você sabe o valor daquilo ali. Pois eu sou cristão, eu conheci a Cristo, e agora Ele está comigo, e eu tenho prazer nas coisas do Senhor. Em João capítulo 1, versículo do 11 ao 13, aqui João diz: e Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornar os filhos de Deus, aquele que crê em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, todos aqueles que creram em Cristo, passamos, irmãos, de criatura para agora ser filhos de Deus. Não, irmãos, não filho como nós entendemos, de ter um ato sexual e nascer da mulher. Não é filho da carne. Nós nascemos, irmãos, de Deus, do Espírito. Quem é carne, é carne. Quem é Espírito, é Espírito. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos, irmãos, da vontade de Deus. E ao fato da gente ter nascido da vontade de Deus, irmãos, nós observamos as ordens do nosso Senhor, as ordens que o Senhor deixou à igreja, e temos prazer nisso, pois aquele que não é nascido de Deus não tem como entender isso, não vai ter prazer na Santa Ceia, não vai entender o que é um batismo. Então só nós que conhecemos o Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos.
Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. O que é que Jesus quer nos dizer? O que é que o apóstolo João quer nos dizer, irmãos? Nós nascemos de Deus. E o que é que confirma que nós nascemos de Deus? Porque tem muitos aí que levantou a mão, eu sou crente, mas a vida não mostra que é. A vida é completamente diferente de um crente. Mas o apóstolo João vem nos dizer como você pode identificar. E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, se guardamos a tua palavra. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda o seu mandamento, João diz que é mentiroso. Quando você vê aí, irmãos, supostos irmãos, que diz que é crente, encontrou a Cristo, mas não guarda a palavra de Deus, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, João diz que este é mentiroso, e a verdade não está nele. A verdade não está nele. E nós sabemos, irmãos, quem é o pai da mentira? Quem foi mentiroso desde o início? Quem foi mentiroso desde o início? Satanás, irmãos. Satanás. E este que é mentiroso é o filho dele, irmãos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus. Verdadeiramente o amor de Deus está nele, porque ele guarda a palavra. Aperfeiçoado nisto, sabemos que estamos nele. Se guardamos a palavra, irmãos, se guardamos essas palavras, irmãos, temos prazer nas ordens do Senhor, cumprimos as ordens do Senhor, irmãos. Em Atos capítulo 2, Atos 2, capítulo 2, versículo 36 ao 38. Aqui, irmãos, o apóstolo Pedro estava cheio do Espírito Santo, sai para uma multidão e começa a pregar a palavra de Deus, começa a falar do amor de Deus. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este mesmo Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, ouvindo isto, impugiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens, irmãos, o que faremos? Então disse-lhe Pedro: arrependei-vos e sejam batizados com cada um de vós no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebais o dom do Espírito. Naquele momento ali, irmãos, em Pentecostes, quando Pedro sai ali, começa a pregar, falar de Cristo, a palavra diz que o coração daqueles homens começaram a apertar, a ficar aflito, sem saber o que fazer. E eles se lançam aos apóstolos e dizem: homens, o que vamos fazer? O que fazemos? E Pedro diz: então disse Pedro: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para receber, para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito, irmãos. Irmãos, nós conhecemos ao Senhor, irmãos, estamos em Cristo, não devemos, irmãos, não devemos deixar as coisas do mundo brilhar aos nossos olhos, temos que estar vigilantes. O apóstolo Paulo disse: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado. Aqui, irmãos, no meio da gente, tem irmão que se afastou da gente e foi embora, porque o mundo brilhou. E assim, ele olhando para o mundo, ele deixou a vida eterna, irmãos, de lado.
deixou, irmãos, a sua chance de voltar ao Pai e se lançou ao mundo. Nós estamos em Cristo, irmãos. Jesus diz o que? Estarei convosco até a consumação dos tempos, para sempre estarei convosco. Irmãos, nós temos que ter esta alegria que Cristo nos dá, irmãos. Não devemos olhar para a dificuldade, não, irmãos. Devemos ter um entendimento, pedir a Deus. Como você se prostrar em seu quarto ali, for ter seu momento de oração, peça a Deus: Senhor, me dá esta alegria de entender que o Senhor está comigo, de saber que o Senhor é meu dono, que no momento da minha aflição eu não fique aflito, no momento da dor que eu não sinta dor, mas sim eu me alegre, porque sei que o Senhor está comigo. Glória a Deus. Porque sei que o Senhor que me conduz. Peça, irmão, peça. Porque às vezes não tem, porque não pede. Porque Deus quer ouvir você pedir, quer ouvir você clamar. Peça: Senhor, o que eu devo fazer? Me mostra. Senhor, eu quero me lançar aos teus pés, mas eu tenho dúvida. Eu não sei se eu vou, se eu não vou. Mas Senhor, me mostra, me diz. Mostra a minha direção. E o Senhor virá, irmãos. Basta, irmãos, a gente se colocar, irmãos. Basta a gente se lançar ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aqui Paulo fala, irmãos, da importância da Santa Ceia, mais uma ordem do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Lembra que eu disse? Qual é o motivo da Santa Ceia? Por que a gente se reúne para cear? Para lembrar de Cristo, irmãos. Ali é para trazer a lembrança do que o Senhor fez na nossa vida. Depois, da mesma maneira, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testemunho do testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Essas ordens, irmãos, nós temos que cumprir. Nós aqui estamos caminhando, vamos ter os irmãos que vão se batizar, vamos ter mais irmãos para participar da ceia. E mês que vem a gente vai começar a dar Santa Ceia, Glória a Deus. para a gente participar da ceia do Senhor e entender o valor que tem, entender que Cristo deu a vida por você, ter a consciência de quem você serve, qual é a importância de você entender o que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida, na sua vida. Quando você pegar o pão, o cálice do vinho, você vai lembrar que ali é a carne e o sangue de Cristo, do que Ele manda a gente fazer isso em memória de mim. Lembra do que eu fiz. Então, irmãos, se você tem Cristo, se o Senhor é o teu dono, você tem prazer nas ordens do Senhor, você se lança a isso. Quero me batizar, porque eu entendo hoje quem é o Senhor Jesus Cristo. Eu entendo, eu amo isso, eu quero. João capítulo 14, versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Irmãos, isso tudo se a gente guardar a palavra de Deus, irmãos. Se essas palavras estiverem em nosso coração, irmãos, se amarmos estas palavras, a palavra de Deus diz que o Senhor virá em nós.
vai se manifestar em nossa vida. Ele disse que Ele irá nos amar, o Pai, e Ele também irá nos amar. E uma vez, irmãos, amando-nos, nós teremos o entendimento das coisas de Deus, conheceremos o que é ser um cristão, vamos obedecer às ordens do Senhor, vamos praticar, vamos amar um ao outro, irmãos, vamos ter amor na dificuldade do irmão para poder ajudar, para poder contribuir. Aquele que tem mais vai ajudar aquele que tem menos. Como nós vamos ter esse entendimento? Quando tivermos essa palavra no coração, quando isso for a coisa mais valorosa da nossa vida. Lembra Salmos 1? E o prazer do homem de Deus está na lei do Senhor, e dela medita dia e noite, irmãos. Dia e noite ele medita nela, ele se prostra a ela, e ele procura o entendimento da palavra do Senhor. Irmãos, e nós, tendo esse entendimento da palavra de Deus, sabendo o que é a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, nós agora podemos abrir a boca e gritar para que todos possam ouvir: estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou-se a si mesmo por mim. Todo aquele, irmãos, que ama a palavra do Senhor, todo aquele que quer estar debaixo da palavra do Senhor, ele vai abrir a boca e vai falar isso, irmãos: já estou crucificado com Cristo. Não obstante, apesar de você estar crucificado com Cristo, você vive. Isso não impede você viver, isso não impede você de trabalhar, isso não impede você estar no convívio com outras pessoas. Porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vida que você está vivendo agora em Cristo, vivo-a pela fé. Vivo pela fé, irmãos. A fé é o fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos que existe, irmãos. Vivemos pela fé. Em quem nós vamos colocar nossa fé? No Filho de Deus. Por quê? Que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amamos a Cristo, irmãos, porque Ele nos amou primeiro. Se você está aqui, irmãos, é amor de Cristo sobre a sua vida. Se você ainda não tomou a posição, irmãos, lembre que tem um homem que te ama, tem um homem que te quer bem, que quer você do lado dele. Tem um homem, irmão, que quer te levar para a eternidade, para você ter uma vida eterna na presença de Deus. Tem um homem, irmãos, que preparou um lugar lá na glória de Deus, que está lhe esperando. Um lugar que ninguém pode dar, ninguém pode edificar este lugar, só o Filho de Deus, só Ele pode dar, irmãos. Então lembre disso, que existe um homem que te ama. Se você está aqui, é amor de Deus na sua vida. Não é porque você quis vir, eu achei bonito, eu quero ver como é ali. Não, o Senhor permitiu para você vir, para que através dele você possa ter a vida eterna. Através dele você possa observar o que ele manda a igreja observar. E uma vez observando, irmãos, tendo o amor de Cristo em nossa vida, vamos ter prazer nas ordens do Senhor, as ordens que Ele coloca sobre a sua igreja: o batismo, a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, não deixe o mundo tirar o que Deus está te dando. Não deixe, irmãos, porque hoje já está aqui, mas um dia, irmãos, nós vamos contemplar o que irá se manifestar. Um dia nós vamos contemplar o que Jesus diz: eu irei ao Pai preparar lugares, e quando eu preparar, eu voltarei para buscá-los.
eu voltarei para buscá-los. Irmãos, nós já estamos aí ouvindo rumores de guerra, irmãos. A Rússia está com um míssil que é intercontinental. De lá da Rússia pode atingir aqui o Brasil. De lá da Rússia pode bater lá nos Estados Unidos. Pode rodar vários lugar distante que esse míssil pode ir. Está em preeminência de uma guerra. A Coreia do Norte está com a arma lá que ninguém sabe que arma é essa. Então, irmão, para ser qualquer momento pode se estourar uma guerra. E Jesus falou que haveria rumores de guerra. Estamos vivendo isso, irmãos. Rumores de guerra. O que é um rumor? É alguém falar, alguém vai brigar com alguém ali, ó. Olha lá para ver se vai. Está havendo rumores de guerra. Doença não precisa nem falar, que nós vemos direto. Falta de amor, nós estamos vendo 24 horas. Nós estamos vendo falta de amor. O homem não tem mais amor. Não tem mais amor com o seu próximo. Então, irmãos, o que você está esperando para ver mais? Quer ver mais o quê? Os sinais que o Senhor nos disse está aí, aos nossos olhos. Estamos vendo. Então, irmãos, se você já está em Cristo, se preserve nisso. Se preserve, se lance mais e mais, queira observar a palavra de Deus, se interaja mais com a palavra de Deus, tenha o prazer na palavra do Senhor. Se você ainda não é, corra para se lançar ao Senhor. Não espere por ninguém. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Jesus disse que aquele que não deixar o pai, a mãe, irmãos, casa, terreno, por amor dele, não é digno dele não, irmãos. Então preste atenção, irmãos, depende da sua alma. Aqui é um lugar que você vai guardar a sua alma. Em mim não, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que você tem que guardar. Eu só posso direcionar. É ali, o caminho é esse, vai. Então, irmãos, nós possamos ter o entendimento das ordens do Senhor. Hoje nós estudamos um pouco quais são as ordens do Senhor para a igreja. É o batismo, aquele que crê será batizado, e a Santa Ceia do Senhor. Próximo sábado a gente vai falar mais um pouco da Santa Ceia. O outro sábado que antecede o batismo, nós vamos falar do batismo. Então, para que a gente possa ter um pouco de entendimento do que é as ordens do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. As palavras estejam no coração dos irmãos, que os irmãos venham buscar a palavra de Deus, procurar estar se completando mais com a palavra do Senhor, para ter entendimento do que é ser um cristão, do que é estar na presença do Senhor, em nome de Jesus.